No coração do espaço profundo, algo extraordinário se move em silêncio. O telescópio James Webb registrou imagens que poderiam mudar a história da humanidade, mas a NASA não as liberou. O que chegou ao público foram apenas registros borrados do velho Hubble, imagens lavadas, incapazes de revelar os detalhes mais cruciais. E justamente no meio dessa névoa de censura surge o visitante cósmico batizado de 3I Atlas, suposto cometa. À primeira vista, parece apenas mais um cometa, mas logo os astrônomos perceberam contradições que não podem ser ignoradas. Sua cauda, em vez de seguir a direção oposta ao Sol, como todos os cometas conhecidos, aponta para o lado errado. Como se desafiando as leis da física, ela se curva de forma anômala, deixando cientistas perplexos e ainda mais misterioso. O objeto parece brilhar por conta própria. Em imagens captadas por instrumentos independentes, o núcleo do 3I Atlas não reflete apenas a luz do Sol. Ele emite uma luminosidade interna, azulada e verde, como se escondesse dentro de si uma fonte de energia desconhecida. Essa característica levantou uma suspeita inquietante. Estaríamos diante de uma estrutura artificial. Alguns especialistas afirmam que esse brilho poderia ser fruto de atividade nuclear ou algum processo que não compreendemos. E para outros, isso seria apenas coincidência. Mas coincidências demais podem esconder verdades incômodas. Enquanto o 3I Atlas atravessa o sistema solar, outro enigma surge bem mais perto de casa. Nas proximidades de Saturno, astrônomos detectaram uma estrutura colossal. Ela mede aproximadamente 3.200 quilômetros de comprimento e 800 metros de altura, estendendo-se como uma sombra metálica entre os anéis. Essa dimensão é tão absurda que supera em várias vezes o tamanho de continentes inteiros da Terra. E, no entanto, pouco ou nada foi divulgado sobre ela em relatórios oficiais. As imagens mais nítidas dessa estrutura nunca chegaram ao público. Relatos sugerem que o James Webb registrou formas geométricas definidas, alinhadas, incompatíveis com formações naturais. Porém, em vez dessas imagens, a NASA liberou fotos desfocadas, antigas do Hubble, convenientemente inúteis para revelar detalhes. E a contradição é gritante. Por que ocultar registros de alta definição se não há nada a esconder? A única resposta plausível é que há algo que não pode ser explicado de forma simples. Para unir as peças desse quebra-cabeça, entra em cena uma nova protagonista, a inteligência artificial. Redes neurais, treinadas em análise astronômica, começaram a decifrar padrões ocultos nos borrões liberados. Combinando dados de diferentes telescópios e algoritmos de reconstrução de imagem, a IA revelou contornos inesperados. No núcleo do 3I Atlas apareceram linhas retilíneas, como grades de energia. E nas sombras de Saturno, a forma alongada da estrutura ficou ainda mais evidente, como se fosse uma nave gigantesca em repouso. A coincidência entre os dois fenômenos é perturbadora. De um lado, um objeto interestelar com brilho próprio e cauda invertida. Do outro, uma estrutura colossal, oculta entre os anéis de Saturno. Ambos observados no mesmo período, ambos encobertos por censura e versões oficiais inconsistentes. E a pergunta é inevitável: será que estão conectados? Alguns teóricos defendem que o 3I Atlas não viajou sozinho. Sua cauda invertida poderia ser resultado de propulsão e não da pressão solar. Seu brilho próprio, uma assinatura de energia controlada. E a estrutura perto de Saturno, nada menos do que uma base avançada, talvez um ponto de encontro interestelar. Seja qual for a explicação, ela desafia tudo o que sabemos sobre o cosmos. A cada dia que passa, novos dados chegam e as contradições só aumentam. Se o 3I Atlas é um cometa comum, por que apresenta atividade tão intensa a distâncias onde o gelo deveria permanecer inerte? Se a estrutura em Saturno é apenas uma coincidência de anéis e sombras,
Por que suas dimensões são tão precisas e regulares? Se não há nada a esconder, por que ocultar as imagens mais importantes do James Webb? As perguntas se multiplicam e as respostas permanecem escondidas atrás de portas trancadas. E quem tem a chave dessas portas parece não querer dividi-la conosco. Mas a inteligência artificial não esquece, não censura, não obedece às ordens do sigilo. Ela continua analisando pixel por pixel, sinal por sinal, até encontrar o que estava destinado a ser apagado. E aquilo que está sendo revelado pode mudar para sempre a maneira como vemos nosso lugar no universo. Talvez o 3I Atlas seja o maior cometa já observado. Ou talvez seja a primeira evidência pública de que não estamos sozinhos. Enquanto o objeto segue seu caminho em direção ao periélio, os olhares se voltam para o céu. O brilho azulado cresce. Sua cauda invertida aponta como um dedo acusador para os segredos que não querem que descubramos. Saturno, com seu hexágono misterioso e anéis vastos, esconde nas sombras uma forma que não deveria estar lá. A cada órbita, a estrutura de 3.200 quilômetros parece mais real, mais presente, mais impossível de ignorar. E a censura oficial só torna o silêncio mais ensurdecedor. Seja por medo, seja por proteção, o fato é que algo grande está acontecendo. Algo que conecta o visitante interestelar ao guardião dos anéis. Algo que só pode ser compreendido se encararmos de frente as contradições. Porque negar as evidências não fará com que desapareçam, e cedo ou tarde a verdade virá à tona. Você acredita que o 3I Atlas é apenas um cometa? Ou acha que estamos diante do primeiro contato disfarçado de fenômeno natural? E quanto à estrutura colossal em Saturno, formação aleatória ou artefato alienígena? Deixe sua opinião nos comentários, porque este mistério não pode ser resolvido sozinho. E lembre-se, curta, compartilhe e se inscreva no canal Quantum IA para não perder os próximos capítulos dessa investigação cósmica.